Beleza pura, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Não deixe de dar. Muito fácil de explicar. Para o Flamengo, o melhor parceiro na administração do Maracanã seria o Vasco e não o Fluminense. Isso é muito fácil de você entender, mais fácil ainda de eu explicar. Calma. Deixe o seu like, se inscreva no canal agora, não deixe para depois. Olha só, mais uma vez se discute no Rio de Janeiro a questão de estádio. O Vasco está querendo ampliar São Januário, já não vai mais concorrer a uma licitação para ter o Maracanã de maneira temporária, estuda entrar numa briga para ter o Maracanã de maneira mais definitiva, né, ou por um longo período. E aí, antes da gente discutir esse tema, primeiro de tudo, é uma vergonha e mostra o qual o futebol carioca está para trás em relação aos outros estados, mesmo que o Fluminense, né, bateu o campeão da Libertadores da América, mesmo que o Botafogo ou o Flamengo vença o Campeonato Brasileiro, isso apenas dá uma maquiada, apenas uma maquiada. Já foi discussão de CTs. Né? Os clubes do Rio demoraram muito em relação aos clubes de São Paulo na construção dos seus CTs. E a questão dos estádios é muito claro, né? Uma vergonha, né? Primeira vergonha, não necessariamente nessa ordem, né? O Flamengo não tem o estádio dele. E sem essa de clubismo, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Não, não é. Tanto não é que tem briga. Tanto não é que tem briga. Então o Flamengo não ter o estádio dele é uma vergonha, o Fluminense não ter o estádio dele é outra vergonha, o Vasco não ter o estádio dele mais moderno também é uma vergonha, o Botafogo também não tem o estádio dele, o estádio do Botafogo ele é arrendado, ele é alugado, o Botafogo tem um histórico terrível de perder estádio, né? O Botafogo já passou por General Severiano, Marechal Hermes, Caio Martins e agora tem o Nilton Santos. Então o Botafogo tem um histórico ruim, também não tem um estádio próprio. Olha os vizinhos, São Paulo, todo mundo tem o seu estádio. Minas Gerais, o Atlético Mineiro agora tem o estádio dele. Cruzeiro ainda não, que é uma vergonha também. Em Curitiba, o Curitiba tem o estádio dele, o Atlético Paranaense tem o estádio dele, o Paraná Clube tem o estádio dele, Rio Grande do Sul, o Grêmio tem o estádio dele, o Internacional tem o estádio dele. Todos os grandes clubes do futebol brasileiro têm o seu próprio ótimo estádio. O Rio de Janeiro, ninguém tem um ótimo estádio. Quer dizer, só o Vasco tem um estádio que não é ótimo. Mas vamos lá, galera. Primeiro, o melhor parceiro para o Flamengo no Maracanã não é o Fluminense. Eu abri falando sobre isso. E é muito fácil de se explicar. O Flamengo só tem um estádio para jogar, que é o Maracanã. Ele divide a administração com o Fluminense, que só tem um estádio para jogar, que é o Maracanã. Ou seja, olha como é fácil de explicar e de você entender. Deixa o seu like aí, hein? Se inscreva no canal. Se o Flamengo tem 60 jogos para fazer no ano e o Fluminense tem outros 60, o Maracanã vai ser utilizado 120 vezes. É ruim para o Flamengo, né? Ruim para o Fluminense. Se o parceiro, por exemplo, do Flamengo no Maracanã fosse o Vasco, o Flamengo tem 60 jogos a disputar. Jogaria onde? Os 60? No Maracanã. O Vasco tem 60 jogos para disputar. O Vasco não jogaria os 60 no Maracanã. Certo que não. Aqueles jogos considerados deficitários, o Vasco jogaria onde? São Januário. Ora, se o Vasco tem 60 jogos e vai jogar vários em São Januário, ele estaria poupando o Maracanã. Menos jogos teríamos no Maracanã
para o melhor aproveitamento do Flamengo em relação ao gramado. Algo que com o Fluminense não tem jeito. O Fluminense só tem o Maracanã para jogar. E eu estou falando isso porque eu já ouvi de pessoas ligadas ao Flamengo sobre isso. O parceiro bom para o Flamengo no Maracanã não é o Fluminense, é o Vasco, que não iria utilizar tantas vezes o estádio. E o Maracanã vira um problema grande para o Flamengo e Fluminense, na medida em que eles não têm estádio próprio. Imagine você, se o Vasco ganha a licitação, que vai acontecer no próximo ano. O Vasco não vai ganhar. Não vai ganhar. Porque não interessa a ninguém que o Vasco ganhe. Muito menos ao governo do estado do Rio. Suponhamos que o Vasco ganhe a licitação. Flamengo e Fluminense vão jogar onde? Hoje, mal ou bem, o Vasco joga lá em São Januário. Ele gostaria de jogar algumas partidas no Maracanã. Se vira em São Januário. Flamengo e Fluminense vão jogar aonde? Se o Vasco for o dono provisório do Maracanã. E aí é uma bomba que estoura no Flamengo, no Fluminense, e aí, por consequência, no governo do estado do Rio. É um problema na CBF, porque vai ter que marcar os jogos de Flamengo e Fluminense para outros estados. Então é um problema enorme, muito grande. Por mais que o Vasco diga, e não tem ninguém bonzinho aí, por mais que o Vasco diga, não, se eu ganhar a licitação, claro que vai ter uma abertura grande para Flamengo e Fluminense. Essa abertura ela pode ser grande, mas ela não será igual a que hoje Flamengo e Fluminense têm. Ela não será. E aí alguém pode responder rapidamente, pô, mas aí Flamengo e Fluminense jogam de vez em quando no Maracanã, de vez em quando no Newton Santos. Sim, mas tem que combinar com o Botafogo. Ninguém é obrigado a ceder o estádio. Calma, antes de você falar, ué, Baran, então por que o Vasco quis jogar no Maracanã, às vezes o Flamengo e o Fluminense não abriram brecha e o Vasco ganhou na justiça? Porque na licitação do Maracanã tem lá seus artigos dizendo que Flamengo e Fluminense administram o estádio, mas não podem fechar para outro, enfim. A concessão do Botafogo ela é diferente, então não dá para obrigar o Botafogo a liberar o estádio a qualquer tempo. Não dá. O erro grosseiro disso aí vem na origem, tá? Vem na origem. No fato desses clubes, inclusive o Vasco, não ter um grande estádio. Isso é fato. O Flamengo poderia comprar o Maracanã. Isso não pode. O Maracanã é um patrimônio público. O Maracanã, ele pertence a todos. Ele é do governo do estado do Rio. Então você não pode vender para o Flamengo. Você não pode. Deve até haver um caminho a ser percorrido para que haja uma possível venda. É possível que tenha. Eu não sei, não conheço o que está escrito lá. Deve ser Tribunal de Contas da União, alguma coisa assim. Eu não sei. Pode ser que tenha, mas é algo muito complicado, né? E completamente inviável, pelo que eu enxergo. Algo que eu também não consigo entender, que há algum tempo, não muito tempo atrás, todo mundo jogava no Maracanã. Todo mundo jogava no Maracanã. Toda hora. Não tinha tanta confusão. Bom, eu queria seu comentário. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu vou terminar com a mesma frase que eu comecei. O melhor parceiro do Flamengo para o Maracanã é o Vasco e não o Fluminense.